Boa tarde. É com enorme satisfação que dou as boas-vindas a cada um de vós a esta ação de capacitação relativa à autonomia, flexibilidade curricular e avaliação. Esta ação surge de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal do Peso da Régua, através do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar, e a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância, Centros Escolares e a B23 do Peso da Régua. Gostaria desde já de endereçar um agradecimento muito especial às duas oradoras que aceitaram o convite para estar aqui conosco, à professora doutora Ariana Cosme e à professora doutora Daniela Ferreira. Não posso deixar de dirigir uma palavra de agradecimento aos parceiros do município do Peso da Régua, cuja ajuda tem sido fundamental no âmbito das iniciativas que cooperativamente temos vindo a desenvolver. À doutora Sónia Amaral e à doutora Teresa Alves, do Plano Integrado Inovador do Combate ao Insucesso Escolar do Peso da Régua, à doutora Sónia Menezes, do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, e ao doutor João Amaral, do CLDS. Cumprimento igualmente os dois diretores dos estabelecimentos de ensino do Concelho de Peso da Régua, a doutora Susana Massa e o doutor Salvador Ferreira, que representam todos os atores educativos, quer da Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Rodo, quer do agrupamento de escolas João de Araújo Correia. E porque acredito que pais que valorizam a formação científica e cultural tendem a influenciar positivamente a relação estabelecida entre os filhos e o processo de aprendizagem, a todos vós, pais encarregados de educação, que se disponibilizaram para estar connosco neste final de tarde, demonstrando o vosso interesse pelo percurso escolar dos vossos educandos, o meu bem-aja. Para o município do Peso da Régua, este tipo de iniciativas é cada vez mais relevante no que diz respeito ao trabalho que tem sido desenvolvido na área da educação, o qual se pretende intensificar por forma a dar respostas cada vez mais eficazes. Agradeço a presença de todos vós e espero que esta ação de capacitação seja enriquecedora para todos os participantes. Obrigada. Passo agora a palavra ao Presidente da Associação de Pais, o Dr. Marco Pina. Olá, muito boa tarde a todos e antes de mais, obrigado por esta abertura fantástica. Eu, antes de dirigir só umas palavras, gostava de agradecer também a todos os parceiros que nos apoiaram, especialmente à Câmara Municipal através do PICE local, também aos nossos co-organizadores, juntamente com o agrupamento de escolas e a Associação de Pais da Escola Secundária de Peso da Régua, e também queria destacar a presença dos coordenadores das nossas escolas, do agrupamento, e também de vários membros, penso que até já estarão 3, da direção da Confab, que muito nos honram e que fazem com que este webinar se torne, ou antes, revista e tenha a importância que, de facto, os pais lhe terão que atribuir, porque é exatamente para eles que aqui estamos e é numa tentativa de os capacitar que o fazemos. A verdade é que nos últimos 3 anos nós cada vez mais tendemos a estar presentes na escola e quando nos dirigimos à escola ouvimos todo um léxico novo, como flexibilização curricular, avaliações formativas, atitudes, referenciais, desempenhos esperados, o perfil do aluno, as competências à saída e para além de começarmos a vocabularizar, digamos assim, todo este léxico, é necessário perceber o contexto, é necessário perceber o que é que todas estas palavras querem dizer, no fundo, adquirirmos as ferramentas necessárias para fazermos o nosso acompanhamento dos nossos filhos, dos nossos educandos, para lhes proporcionarmos, juntamente com os outros atores da comunidade educativa, é óbvio, todas as condições que eles necessitam para atingir os seus objetivos e o seu sucesso escolar. Muito nos honra as palestrantes que hoje aqui temos e que acederam ao nosso convite e que eu vou passar a apresentar porque depois, efetivamente, a sessão é delas e a dos pais aqui presentes, que no final poderão, através daquela ferramenta que já toda a gente conhece, não é? É a estrela da pandemia, diremos assim, que é o bate-papo, por questões que veremos certamente corrigidas. Eu passaria então a apresentar a professora doutora Ariana Cosme, que é professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto,
onde coordena o Observatório da Vida das Escolas e da Comunidade de Prática de Investigação, Ensino e Inovação Pedagógica, do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. É consultora de escolas que se encontram em territórios educativos de intervenção, como o nosso, prioritária, o TEIP, escolas com planos de inovação, bem como municípios. Foi consultora do Ministério da Educação no âmbito do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, sendo responsável pelo estudo avaliativo sobre a sua implementação. É autora de diversos artigos e obras relacionadas tanto com a ação e o trabalho docentes, como com a organização e gestão do trabalho pedagógico. Temos também a professora doutora Daniela Ferreira, doutorada em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do Porto, onde também é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas. Integra a coordenação do Observatório de Vida das Escolas e da Comunidade de Prática de Investigação, Ensino e Inovação Pedagógica do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia de Ciências de Educação da Universidade do Porto. É consultora de escolas, nomeadamente escolas TEIP, e com planos de inovação, municípios, nas áreas de inclusão, da inovação e da avaliação das aprendizagens, integra a equipa de avaliação externa da autonomia e flexibilidade curricular, bem como comunidades de aprendizagem em Portugal, onde acompanha 5 estabelecimentos de ensino. Mais do que isto, acho que elas dispensam por si só apresentações. E eu queria lhes já imediatamente passar a palavra e elas de imediato começarem a falar com os nossos pais destes desafios todos e destas possibilidades. Portanto, passava-lhes a palavra. Muito obrigada. Em nosso nome, em nome do Observatório de Vida das Escolas, lá da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, muito obrigada por irmos à régua hoje. É desta forma, virtual, mas fica prometido uma ida depois em presença. Vamos estar convosco este bocadinho de final de tarde para ajudar a situar o que é esta nova terminologia, mas do que de verdade, o que é este novo esclarecimento sobre as novas funções da escola, que são velhas, se nós pensarmos, são velhas no sentido de que são antigas, porque já há algum tempo, há 40 anos, que prometemos em Portugal que todas as crianças devem vir à escola, podem vir à escola, têm junto da escola uma oportunidade de ir mais longe. E o projeto não é mais do que isto, a concretização efetiva de possibilidades que as escolas possam vir a tomar para fazer desta promessa que está na lei de base de 86, desde 86 podemos acolher todos. Para isso precisamos de liberdade, autonomia, flexibilidade, de outra forma de pensarmos o século XXI, porque eles hoje não estão no século XX, estão no século XXI, e preparamos um PowerPoint para vos ajudar a fixar estes termos que andam tanto no ar. Daniela, o que te parece? Sim, obrigada mais uma vez. Faço minhas as palavras da professora Ariana, e enquanto vou partilhando aqui a tela, agradecer-vos a oportunidade de estar convosco neste formato. Efetivamente, o Marco descrevi e permita-me tratá-lo assim, de outros fóruns, já nos cruzamos. Esta reconfiguração curricular trouxe quase um novo glossário para dentro das escolas e para a vida dos pais, naturalmente, e para a vida das famílias. E aquilo que é a nossa intenção hoje, falar convosco um bocadinho sobre desconstruir o que é que isto significa, perceber que não estamos a falar de nenhuma caixa negra, que estamos a falar de coisas que estão escritas que já foram escritas nos anos 70, nos anos 80, mas que efetivamente precisam de se operacionalizar, de se materializar nos dia-a-dias das escolas, nas práticas pedagógicas das escolas e dos professores, e no qual aqui os pais, os encarregados de educação, têm um papel fundamental, principalmente neste depósito de confiança de que os professores também estão na escola para fazer o melhor
pelos vossos filhos e pelas vossas filhas, não é? E que estamos todos a mudar, estamos todos neste processo de mudança e é muito comum ouvirmos dizer mas como é que nós explicamos isto aos pais? E nós dizemos explicamos as vezes que forem precisas, porque efetivamente isto rompe com o modelo escolar que nós tivemos, que eu enquanto aluna tive, e eu costumo ser a mais nova sempre das salas, e efetivamente é preciso dar tempo às pessoas para se apropriar desta mudança. Acreditamos que todas as crianças são capazes de aprender, e por isso temos que repensar só diferentes formas de lhes conseguir ensinar e naturalmente de avaliar. Professora Ariana, quando quiser. Sim, podemos começar. O que é este projeto de autonomia e flexibilidade curricular? Se nós pensarmos nas últimas políticas educativas, elas distinguem-se das anteriores. Tínhamos vivido um ciclo um bocado conservador, antes deste ciclo, que tinha feito até tropeçar um pouco a promessa feita na Lei de Base, em 1986, desta escola para todos, e depois na revisão de 92, durante até aos 18 anos de idade, a promessa de ficarem todos connosco para irem o mais longe que lhes é possível. Em 2016, de verdade, implementa-se por via do Decreto-Lei 17/2016 uma estratégia nacional de educação para a cidadania. Com a saída de novas orientações curriculares para a pré-escolar, estávamos muito alinhados com países da OCDE. Isto é um grande esforço internacional, não é só nacional, de pensarmos melhor qual é o perfil de saída dos alunos que temos em Portugal à saída da escolaridade obrigatória, que no nosso caso, português, dura 12 anos. Portanto, tínhamos muito esta ideia. O que é que precisamos que eles saiam? Como depósitos de memórias, mas isso não é útil para o século XXI. Como muito aplicados, mas sem saber pensar. Não é isso que queremos. O século XXI pede pensamento crítico, originalidade, singularidade, grande capacidade de inventiva. Portanto, também chegou a vez de nós, em Portugal, definirmos de uma forma muito clara, mas muito alinhada com o OCDE, este perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Era preciso, naturalmente, mexer nos programas, nas disciplinas, já estavam muito obesos, alguns cheiram a mofo completamente, porque já houve uma coleção de conteúdos atrás de conteúdos. Pediu-se aos grupos profissionais das associações científicas de professores de História, de Matemática, de Português, de Física, por aí fora, que fossem capazes de olhar para os programas e definir aquilo que é mesmo essencial saber. No dia de hoje, em que temos um telemóvel que tem dentro todas as bibliotecas do mundo, eu pelo um telemóvel com a internet eu entro no repositório da Universidade do Porto, na Universidade de Los Angeles, de Chicago, de Paris. Portanto, eu já não preciso tanto da informação ao meu dispor, precisa de a saber utilizar bem, porque ela é disponível, está ela no telemóvel, mas eu preciso de a escolher bem, porque aqui está disponível boa informação e má informação. Está a informação interessante e como nós sabemos, inverdades completas, a dificultar e trazer ruído a este projeto de escola, onde todos aprendem e aprendem ao longo da vida. Portanto, foi pedido este esforço aos professores, que em 2017 experimentaram encurtar, enxugar naquilo que é essencial os programas, e portanto estávamos a experimentar naturalmente com algumas escolas a possibilidade de ser mais flexíveis, mais autónomos. Não era possível ter uma escola, nós somos um país pequenino, mas ter uma escola igual na Régua, no Peso da Régua, ou em Mirandela, ou em Vila Real de Santo António, no Algarve, quer dizer, parecia um bocado complicado, não é? Porque Mirandela e o Peso da Régua são diferentes, apesar de não muito longe geograficamente, mas muito diferentes na identidade. E se pensarmos na longura do Algarve, quer dizer, ainda mais diferentes podemos vir a ser. Portanto, experimentámos em 2017 ir mais longe, ser capaz de ter legislação adequada. Havia
convite, o seu secretário de Estado, João Costa, fez o convite a 6 escolas para experimentarem, com 100% da liberdade e da autonomia, e depois convidou as outras a ajudar a experimentar. 230 escolas, entre privadas e públicas, aceitaram o convite do seu secretário de Estado. E foi um susto quando, para nós, investigadores, convidados como consultores do projeto, nós dizíamos, meu Deus, mas na academia não se costuma fazer as experiências com 230 agrupamentos, meu Deus, isso é muita gente. Mas eles diziam-nos, e muito bem, quase é que vamos mandar embora, né? Vamos ter que experimentar com os 230, eles têm vontade. E foi muito bom terem ficado todos, porque percebemos que muita gente, no público e no privado, isto é muito importante porque abarca todos, muita gente, de verdade, queria experimentar outra forma de ser escola. Queria experimentar outra forma de, na escola, trabalhar com os alunos não programas obsoletos, antiquados, parados no tempo, mas aprendizagens essenciais ao século XXI. Eles são meninos do século XXI. Eu vi há momentos no chat a pergunta qual é a diferença entre aprendizagens essenciais específicas. Não há diferença nenhuma. Se as específicas conseguirem ser essenciais, se formos capazes de garantir a essencialidade, ser capaz, no fundo, de a história perceber o que é que o menino, à saída da escola, não deve saltar por cima. O menino, quando sai da escola, tem que saber algumas coisas de história, tem que saber que relação tem com os espanhóis, que relação tem com a Europa, pertencemos à União Europeia, que relação temos a ver com o Brasil, com Timor, com o mar, qual é a importância do mar na nossa vida como portugueses, da imigração do mundo, como é que o mar se relacionou com isto. Mas não precisa de saber quantos homens decretam a guerra no Antigo Egito. Precisam de saber como é que o Antigo Egito nos levou hoje a sermos o que somos hoje, na escrita, na matemática, algumas soluções de arquitetura, mas não precisam de saber quantos homens decretam a guerra. Quer dizer, isso vão ao telemóvel ou uma enciclopédia no computador e rapidamente descobrem. É mais importante saber com que os egípcios nos ensinaram há tantos anos, o que é que eu fiz com isso hoje, que sou portuguesa em Portugal, na Europa, século XXI. Portanto, as aprendizagens essenciais ajudavam muito. Era um convite para ajudar a perceber bem se era preciso saber toda aquela matemática ou qual era a matemática mesmo que era preciso saber. E experimentou-se durante um ano. Pudemos avaliar, eu e a Daniela, minha equipa de trabalho, acompanhar estes diretores, estes professores, estes pais que arriscaram ter os seus filhos em escolas que já vão aprender a trabalhar de outra maneira, com aprendizagens essenciais no centro do trabalho, com um perfil de aluno mais bem definido, saber o que é que se espera dos nossos filhos. Espera-se que ele seja mais autónomo, que seja que seja capaz de pensar criticamente, para não se deixar enganar por inverdades que entram pela televisão, pelas redes sociais, que seja capaz de ser senhor do seu destino e que saiba voar, no fundo voar sozinho e forte, que é o que todos os pais e encarregados de educação desejam. Numa escola que ajuda a fazer esse processo de voo, a iniciação ao voo. Em 2019, 18-19, temos os 54 e 55, um decreto-leis importantíssimos que vem definir que a escola em Portugal é mesmo para todos, que o principal princípio da escola portuguesa é ser inclusiva. Não era por favor que deixava entrar alunos paquistaneses, ou alunos africanos, ou alunos surdos, ou alunos com paralisia cerebral. Não, era para todos. Todos os alunos são bem-vindos à escola e todos têm que entrar na escola um programa de trabalho adaptado para eles, para as suas culturas, para as suas religiões. É porque, de verdade, a religião altera os nossos hábitos diários. No mês do Ramadão, as crianças muçulmanas estão em jejum todo dia. Eu tenho que ter uma escola que seja adaptada às centenas de crianças islâmicas que vivem em Portugal. Não podem fazer educação física, não se pode pedir a uma criança que está em jejum, não se come durante o dia,
que faça educação física como as outras. Temos que ter leis e regras que permitam a uma escola, à direção da escola, definir com liberdade. Porquê que as crianças de Olhão andam a aprender as mesmas coisas das crianças de Monção? Quer dizer, são fronteiras, mas são fronteiras diferentes. Portanto, era esta especificidade, este contexto textualizado do território que permitia, de facto, à escola ir mais longe e não ser como a do meu tempo. Eu tenho 60 anos de idade, claro que sou muito mais velha que vocês, mas eu sou de um tempo em que nas escolas estavam muito poucos. Até à quarta classe estávamos todos. Depois da quarta classe, a maior parte ia trabalhar para as fábricas, as raparigas, os rapazes para as obras. Que disparate, quer dizer, a infância, quando eu comecei a ser professora, há 40 anos, era natural os rapazes irem para as obras aos 14 anos. Mas algum de nós deixaria os nossos filhos irem com 14 anos, agora já os meus netos, irem com 14 anos trabalhar, com os seus sapatos, na agricultura ou nas obras, por mais que eles desejassem. É que era um assunto muito difícil. Quando se mexeu na lei do trabalho e se proibiu o trabalho infantil, e só se autorizou os empregadores a contratar meninos depois dos 18 anos, foi uma grande revolução, porque a maior parte dos empregadores tinha à porta para pedir emprego garotos de 16, garotas de 16 a 17 anos, que já queriam iniciar a sua vida ativa. E nós, na escola, estávamos completamente conscientes de que os seus voos para irem fortes têm que obrigatoriamente passar por uma escola mais completa, mais longa, por isso do tempo, mas sobretudo mais complexa. Não é de decorar que eles precisam, é de verdade ser capaz de pensar. Pensar a partir da aplicação dos conhecimentos, mas também das capacidades, que nunca eram valorizadas na escola, das atitudes de tantos meninos. Portanto, podemos dizer que há um tempo novo ao longo desta cronologia. Há um tempo novo que nos deixamos habituar, estamos a habituar pais, encarregados de educação, professores, técnicos, todos a conviver. Sim, sim, Daniel. Eu acrescentaria apenas aqui esta questão importantíssima. Provavelmente hoje, na vida de tantas escolas e tantos professores, nós temos miúdos com 16 anos que querem ingressar no mercado de trabalho e sair da escola. Mas cabe-nos a nós, e temos uma lei que os protege até aos 18, de os formar o melhor possível para aos 18 anos, se eles assim entenderem, por escolha em liberdade, ingressar no mercado de trabalho, o poderem fazer da forma mais competente possível. Não é porque a escola não foi uma opção. A liberdade é muito importante. É porque quando eles, há uns anos, escolhiam ir trabalhar, nós não sabíamos bem se eram eles que escolhiam, ou se era a vida que escolhia que eles fossem trabalhar, sabem? Porque Portugal é pequenino, mas é profundamente diversificado, como nós sabemos, ao nível das possibilidades socioeconómicas, culturais, enfim, que afastam tantos de voos maiores. Sim, Daniel, desculpa. Não, é exatamente isto, é que o que é que a autonomia e flexibilidade curricular traz às escolas? O que é que o perfil traz às escolas? O que é que as aprendizagens essenciais trazem às escolas? Trazem esta premissa de que a escola é um lugar para todos. E por isso, se é um lugar para todos, nós temos que reconfigurar as nossas ações, as nossas práticas pedagógicas, de modo a atender a todos e a cada um e a cada uma das crianças e jovens, preparando-os o melhor possível para um futuro que é completamente incerto. Não é pensando na escola da amanhã, porque a escola da amanhã ou da escola de 2030, há de ser a escola de 2030, que nós não fazemos a mínima ideia como é que há de ser. Mas há miúdos que amanhã, que no final deste ano letivo, têm a oportunidade de entrar no mercado de trabalho ou de ingressar no ensino superior. E por isso nós temos que, perante aquilo que conhecemos hoje, os preparar o melhor possível. E como é que fazemos isto? Mais do que memorizar, do que ensinar-os a memorizar um conjunto de informação, quase que se nós fôssemos uma pen ou uma memória de um computador que de repente fica cheia, a gente tem que ir lá à reciclagem e esvaziar a nossa reciclagem, seja a do e-mail, seja do que for. Não, nós temos que perceber que eu tenho que pegar naquela informação à qual acedo, seja no Google, seja no Facebook, seja na televisão, seja onde for, e saiba interpretá-la para resolver um conjunto de situações que são importantes para mim naquele momento. E para isto eu preciso da matemática e das ciências e da história. Ora, deixa-me só dizer, o Rui Cancela pergunta no bate-papo se fomos capazes com 55
de fazer, construir mesmo essa escola, Daniela, que estás a descrever, se de facto a escola mudou, se continua a ser expositiva, sentada no professor. Está a mudar. Eu diria que está a mudar. Passaram-se 3 anos e nestes 3 anos tivemos um dos grandes desafios deste século, que foi a pandemia, não é? E ainda assim, a verdade, uma coisa é certa, e nós que trabalhamos que nem loucas durante esta pandemia, eu já só preciso de umas férias descansadas, sem rede na internet e sem acesso ao computador, porque senão vou sempre ver os meus e-mails. A verdade é que, se demos as respostas que demos enquanto escola e enquanto país, foi porque já havia algum caminho estruturado em termos de flexibilidade curricular, foi porque já entendíamos que as parcerias são efetivamente a ponte e o caminho. As escolas não resolvem tudo sozinhos, os pais não resolvem tudo sozinhos, nós resolvemos isto em comunidade. As escolas com os pais, com as autarquias, com outros parceiros locais que nos permitiram chegar a todas as crianças, e algumas muito resistentes que teimavam, apesar do computador que a gente lhes enfiou em casa, com o router da internet, teimavam em não ligar a câmara, mas mesmo aí alguém ia lá, fosse a polícia segura, fosse um técnico da câmara, fosse um técnico da escola, alguém ia lá garantir que as crianças estavam bem, porque havia esta necessidade. Há 30 anos, ninguém imaginaria, há 30 anos, se isto tivesse acontecido, ninguém imaginaria que, acontecendo uma pandemia dessas, por exemplo, as câmaras municipais tivessem posto os seus técnicos a ajudar a pensar em computadores, em routers, em apoios, o padeiro a levar fichas por escrito para algumas zonas. Nós temos um agrupamento numa zona da Serra que as fichas escritas iam com o padeiro, porque a internet não chega à aldeia, os coteiros a ajudar. Isto não teria sido possível há 30 anos. 30 anos depois, há uma consciência muito clara de que o insucesso escolar, neste caso o sucesso escolar, diz respeito a todo o país e a tantos e tantos parceiros, quer dizer, que puderam vir ajudar. Nós teríamos perdido muito mais crianças, com certeza perdemos algumas, foi preciso andar a pescá-las pelas orelhas, mas teríamos perdido muito mais desta possibilidade. Agora, está tudo feito? Não está tudo feito, só são 3 anos, a educação é pouquíssimo. Eu peço perdão pelo atrevimento, mas vou ter este atrevimento. É que às vezes a nós pais parece-nos que continua tudo a fazer o mesmo trabalho de que há uns anos atrás, mas com estas novas palavras, que ainda há pouco falei sobre elas. Eu quero acreditar que não, Marco. Nós temos enfim, um papel ingrato. Quando entramos nos agrupamentos, as pessoas dizem-nos, como uma visita, a gente mostra o que tem de melhor. Eu quero acreditar que o que nos mostram é de facto o que tem de melhor, mas que aquilo é real. É verdade, Marco, que ainda não mudou substantivamente. Nós gostávamos de ter visto ainda prescindir muito da palavra do professor e centrar-se mais no trabalho oficinal dos alunos. Mas já há escolas, e nós conhecemos alguns agrupamentos, algumas escolas, onde a realidade já é muito diversa. E quando estamos nos conselhos gerais de escola, a representar as câmaras, nós a universidade, nós já conseguimos perceber que se vai mais longe. Eu vou dar só um exemplo onde sinto que fomos mais longe. Se calhar ainda não rompemos, como o Rui Cancela dizia, tanto quanto devíamos a forma de estar na sala de aula. Ainda há muita gente a falar e pouco a ouvir os alunos. Enfim, para falar a gente grava um vídeo e manda para verem em casa. Mas há coisas que estão muito importantes a acontecer na escola. Nenhuma escola se despreocupa quando perde um aluno. Quando se perde um aluno, seja ele jovem adolescente, seja ele criança, quando ele sai do radar, já nenhuma escola, as direções entram em parafuso, o diretor de turma é o primeiro, o professor dá por ela a dizer assim, eu há uma semana que não vejo fulano, nós corremos o risco de o perder. Pelas mais variadas razões, quer dizer, apesar de tudo, há um sentimento de responsabilidade e de pertença que se tornou nacional. Eles são nossos, no sentido, são dos seus pais, são das suas comunidades, mas são nossos nesta possibilidade que temos de ajudar a fazer voos. E, portanto, eu acho,
vocês dirão, ainda há um ou outro professor que tem um discurso desanimador, ainda há um ou outro que tem um discurso, enfim, sarcástico, que ameaça o aluno: "Oh, ainda não te foste embora, era bom se tu fosses, que a turma ficava mais em paz", tal. Mas eu quero acreditar que são um palheiro, meia dúzia de palhas, né? A maior parte sente-se, pode não saber o que fazer com os seus alunos. Nós cá estamos disponíveis para ajudar a fazer, ajudar a pensar formas de o fazer. Também não sabemos tudo, construímos juntos. Por isso é que trabalhamos com algumas câmaras municipais, a ajudar a procurar juntos, quer dizer, a encontrar as fórmulas. Mas tem que haver uma fórmula de agarrar cada miúdo de 0 a 8 anos, ou a informação, ou a educação. Portanto, são desafios ou oportunidades que o Decreto-Lei nos traz. O Decreto-Lei o que nos traz, de verdade, é a possibilidade de fazermos de outra maneira. Eu acrescentaria exatamente isto, que não há uma maneira certa de fazer, há várias maneiras que resultam melhor nos contextos e noutros contextos resultam outras. E aquilo que o 55 nos traz, que a flexibilidade nos traz, e eu sei que há perguntas aqui no chat bastante interessantes ao nível da avaliação, e nós vamos chegar lá só porque senão não avançamos os slides e está à meia-noite e estamos aqui no primeiro slide. Há questões aqui, o que é que o 55 nos permite? Permite que cada contexto faça uma gestão da sua matriz curricular para, de formas muito diversificadas, por exemplo, poder responder às especificidades de cada miúdo. Agora, com este caminho que se percorreu de 2016 a 2018 e que continua até 2021, mas estamos aqui a falar temporalmente até à publicação da lei, há claramente uma aposta nas artes, nas ciências, no desporto, nas humanidades, nas TIC, no trabalho prático, no desenvolvimento de problemas, na organização de equipas educativas. Ou seja, o que o 55 nos traz é dar às escolas uma diversidade de opções para se construir enquanto escola. E melhor, que sendo vocês um TAPE, como a Marco dizia há bocadinho, os TAPEs já faziam isto. Os TAPEs sempre fizeram isto. E por isso, quando nós olhamos para uma política educativa como o 55, percebemos que ela é claramente inspirada em práticas pedagógicas que os TAPEs já haviam encontrado. Encontraram porquê? Porque tiveram que responder às especificidades dos seus contextos, tiveram desafios aos quais não tinham um enquadramento e, por isso, reinventaram-se. E ao reinventar-se, ajudaram a reinventar a lei. E isto é que é importante, não é apenas uma política que veio do governo para as escolas, é uma política que nasce nas escolas e se corporiza enquanto lei através do governo. A verdade é que nós sabíamos que não era possível ter escolas iguais no país inteiro. Eles são todos diferentes, as realidades são todas diferentes, era um absurdo ter um projeto central igual para todos, né? Esta liberdade, esta autonomia. Agora, isto vai ser terrível, Marco, porque vamos poder ver que escolas é que estão a acompanhar isto e as escolas estão paradas no tempo. As escolas que estão paradas no tempo vão perder o comboio. Claramente isto vai trazer diversas velocidades, porque nós já conseguimos perceber que há agrupamentos de escolas que estão em grande velocidade a utilizar a liberdade, a autonomia que a lei dá, que estão a aproveitar outras parcerias para ir mais longe no exercício da cidadania ativa, como se pede para os alunos, e há escolas que temem a fazer tudo como antes, antigamente. A lei também permite, a lei diz, posso fazer como antes? Pode, se tiver bons resultados, faça. Eu vi o secretário de Estado dizer isto a várias escolas. Mas nós estamos muito felizes, os pais também, os alunos também, os professores também, precisamos mudar. Não, o decreto-lei o que diz é que pode mudar até 25%. E se usar uma portaria, pode ir até de 50% de mudanças. Quer dizer, se há escolas que querem ter 0% de mudanças, tenham. Quer dizer, mas quem sabe um dia a clientela foge para o lado. Pronto, quer dizer, é o que vamos assistir, quer dizer, algumas escolas a afirmar-se pela qualidade do seu projeto e agora com muita liberdade os pais poderem ajudar também a escola
a procurar outros caminhos. É muito interessante porque em alguns sítios nós conseguimos ver, foram os pais, eu já vi que está o Paulo Cardoso no chat, e o Paulo Cardoso da Confap sabe lindamente, que vimos em alguns agrupamentos do país, que foram os pais que conseguiram empurrar direções, lideranças intermédias, lideranças de topo que estavam um bocadinho paradas. Foi a força dos pais acreditarem, sobretudo dizerem, nós não queremos esta escola para os nossos filhos. Os meus filhos não podem ter uma escola como a que eu tive. Quer dizer, os tempos são outros. Quer dizer, evidentemente que tem que ser outra escola. E isso traz inseguranças. Temos que explicar sempre muito bem. Nós ajudamos há muito poucos dias as escolas de Cascais, porque somos consultores da Câmara de Cascais, a preparar, a solicitar ao seu secretário de Estado a possibilidade de irem para semestre. E é um projeto que teve que ir de todas as escolas, públicas e privadas. Discutimos muito, foram meses a discutir as vantagens, as desvantagens, porque há desvantagens, mas também há vantagens. Portanto, este trabalho foi feito com os pais, não podia ser feito sem os pais. Os pais a dizerem-nos, porque isto implica uma rotação de vida brutal. Porque isto mexe com refeições, com férias, com transportes de crianças, tudo. Isto é brutal, não é? Isto não é só uma moda. Não se pode mudar por moda pedagógica, tem que se mudar por, enfim, estádio de desenvolvimento do contexto. Não é? O Conselho estava em condições de ter outro balanço, outra respiração para os miúdos, acompanhando meninos muito competentes e meninos menos competentes, precisavam de mais tempo, e portanto pareceu-nos mais interessante o semestre. Claro que, como não estamos de 55, isto tem que ser uma medida excepcional dada pelo seu secretário de Estado. Mas vejam, isto é uma coisa maravilhosa, é que isto foi feito em conjunto. A autarquia, naturalmente, a proposta vai a partir da autarquia, universidade, pais e escolas, públicas e privadas. E alunos. Quando é que há 20 anos pensaríamos nesta realidade, né? De ir todos juntos? Diz, Daniel. Eu estava a dizer que foi com pais e com alunos. Os alunos das várias escolas foram ouvidos também sobre a possibilidade de quererem ou não um calendário por semestres. O que é fundamental aqui é exatamente isto, esta autonomia que se dá às escolas. Saibamos nós, com responsabilidade, usar este poder que a tutela também nos dá. Porque de nada me adianta eu ter um decreto que diz que eu posso ir até 25% da matriz, ou até mais do que a matriz, e eu continuar fiel a mim mesmo. Porque também, como acompanhamos várias escolas, além de municípios, também percebemos que há escolas que estão a arrebentar pelas costuras, que não têm mais vaga para nenhum aluno e continuam a receber pedidos de alunos, de transferências, e há escolas que é um 31 para abrir uma turma. Ou seja, hoje isto tem que ser entendido. E há escolas públicas que estão a abrir turmas com alunos do ensino privado. Isto é um tempo de mudança também enquanto sociedade, e nós enquanto pais, enquanto encarregados de educação, também temos um papel importante para perceber que escola é esta que eu quero para o meu filho. É uma escola que apenas trabalha a memorização, que os prepara e os prepara da melhor forma possível para os exames nacionais? Claro que a preparação para os exames nacionais é fundamental, porque ainda é condição de entrada no ensino superior. Mas eu quero apenas que se esgote esta formação na preparação para uma prova escrita. Eu quero que a escola seja um espaço de novas experiências, de pensamento crítico, de raciocinar, de comunicar, de trabalhar com o outro, de se formar enquanto cidadão ativo. Que escola é esta que eu quero para o meu filho? E nós respondemos a isto percebendo exatamente que tipo de educação e de formação é que eu quero para o meu filho. Quando a escola não faz isto, tem que fazer os pais pressão para fazer isto. Portanto, quando o Rui Cancela ainda pergunta porquê que algumas escolas, se calhar, esta informação, esta transparência não é dada para a participação de pais, caramba, hoje os pais estão muito bem organizados em associações, permite este movimento vir do outro lado. Não vem da escola, não é top-down, é down-top. Quer dizer, vem o contexto pedir, queremos outra escola para os nossos filhos. E uma escola que não passe pela memorização, que passe mais por projetos onde eles possam desenvolver capacidades, desenvolver as suas atitudes. E, portanto, porque nós sabemos que isto
É o que está legislado, é o que está a acontecer, mas nós sabemos que ainda não acontece em todas as salas de aulas. Naturalmente, há professores com resistências, nós temos um corpo docente muito envelhecido, falta um trabalho intergeracional de professores para trazer, enfim, outras possibilidades de pensar a escola. Portanto, há aqui algumas coisas que eu acho que podem dificultar, mas eu não acredito que possam parar. Eu acredito sinceramente, e agora falamos como avaliadoras, entregámos já ao Sr. Ministro este ano a avaliação da flexibilidade curricular, será dentro de dias conhecida, e de verdade nós vemos nisto grandes possibilidades. Agora, vai tocar a todos de uma vez só? Não vai. Alguns professores irão para a reforma sem nunca ser mexidos naquilo, nas suas crenças, irão. Mas a verdade é que o que importa é que este coletivo acredita numa escola que seja oportunidade. E é isso que está em jogo. A escola tem que se tornar hoje, no século XXI, uma oportunidade de crescimento. Nós, em 74, quando entramos no regime democrático, por via da Revolução, tínhamos 34% de analfabetos. Tínhamos 1,6% dos alunos a frequentar o ensino superior, ou equivalente, os institutos superiores. Hoje temos 30% dos jovens que concluem o secundário no ensino superior. Portanto, vejam como está a ser um trabalho gradual, mas foi difícil. Quando em 74 se decidiu que a escola era para todos, logo o primeiro ano foi logo ir buscar todos até o 6º ano, não havia escolas. O país não tinha escolas, o país não tinha professores. Nós precisávamos das escolas do primeiro ciclo da altura, das escolas primárias, que apertavam os miúdos de manhã e da parte da tarde davam o 5º e 6º ano pela televisão. Com a telescola, um professor do primeiro ciclo, um professor primário, dava a parte das ciências e o outro dava a parte das letras. Foi assim que neste país conseguimos garantir o 6º ano para todos. Ao mesmo tempo que íamos construindo escolas, esta rede de escolas magníficas que temos hoje, que daqui a uns tempos se calhar será demais para as crianças que temos, porque estamos a perder, na demografia estamos a perder, mas foi brutal, só agora é que atingimos o máximo do secundário. Foi um trabalho brutal em 40 anos, de todos acreditarmos que a escola é uma coisa muito importante. Eu acredito, sinceramente, a Daniela comigo, que a escola é uma oportunidade brutal que não se pode desperdiçar. E aos pais compete estimular esta responsabilidade de aproveitar uma oportunidade que alguns nem sequer a tiveram. Eu pertenço a uma geração onde nem todos pudemos prosseguir estudos. Portanto, da minha 4ª classe, só 3 é que fomos para o liceu. E do meu liceu, da turma do meu liceu, só 2 fomos para a universidade. E não foi por falta de capacidades dos outros. Foi por de verdade a universidade era muito longe. Se pensarmos no território nacional, só havia universidade no Porto, em Coimbra e em Lisboa. Hoje há outras possibilidades. Na UTAD, em Bragança, na Beira, quer dizer, por favor, nós hoje temos a responsabilidade, podemos aproveitar melhor. Porque um filho diplomado, vocês dirão, corre o risco de ficar desempregado. Mas, de verdade, autoestima e confiança nele nunca perderá e nunca será de menos. Porque ele pode ficar na caixa de supermercado durante algum tempo, mas segundo as estatísticas do INE, fica metade do tempo do inferenciado. Em metade do tempo, ele galga para outras posições. Pode, com o seu diploma, sair para um mundo fora. É porque o mundo hoje já não quer diferenciados. O mundo hoje só se faz com diferenciados. Vejam, quer dizer, com indiferenciados, quem é que trabalha? Nós, ao contrário, somos um país receptor de indiferenciados. Eu não sei quem é que na régua apanha as uvas, mas todos ficamos a saber que no Alentejo quem apanha os mirtilos e as framboesas são pessoas menos qualificadas, por isso com salários mais baixos, que vêm de outros países, tal como nós fizemos nos anos 20 e 30 do século XX. Também nós fugimos a salto para esse mundo fora. Hoje, quando vamos mais fortes. Vamos com um diploma de enfermagem, um diploma de psicologia, um diploma de engenharia. Quer dizer,
vejam como um diploma faz toda a diferença. Claro que ninguém quer ver os seus filhos fora. É mágoa de uma família ver os seus filhos na Inglaterra, a ser psicólogos, mas se fossem diferenciados ninguém os quereria. Assim, a diretora do principal hospital de Londres diz: mandem todos, porque eles são muito bons, estão muito bem preparados, ainda para mais são super simpáticos, porque nós temos esta característica, ao fim de 15 dias a gente já fala todas as línguas do hospital, né? A gente já fala até vietnamita. Se não fala, faz-se entender a vietnamita. Por isso percebemos que os engenheiros que a Alemanha pede para Portugal de facto são muito bem-vindos, que os arquitetos que a Austrália pede, ou os psicólogos e enfermeiros que a Inglaterra pede. Vejam como as asas deles vão mais fortes. É claro que é sempre este o projeto, ganhar asas mais fortes, mas para isso é preciso mudar a escola. E se não mudou tanto quanto devia, vai ter que mudar. Nós passamos a vida a alertar a escola. Nós passamos a vida a tentar que a consciência da escola seja isto. Perderão. É como um grande mercado, perderá a clientela. Porque agora a democracia permite esta escolha em liberdade. Se a escola A não me serve, a escola B talvez me sirva. Portanto, eu acho que os pais podem ter esta... Agora, não podem obstaculizar mudanças, né? Quando se percebe que o trabalho de projeto, trabalho em projetos, em oficinas, permite que os seus filhos vão muito longe, não pode colocar entraves. Pedir uma escola como a do século XX, carambas. Foi a sua, foi. Eu desconfio desta que vem aí. Pronto, eu fico com desconfiança, tenho direito a isso. Mas não posso, que a insegurança é um direito nosso, mas não posso é obstaculizar, travar. E, portanto, estamos numa altura em que é muito importante confiar. Daniela, diz lá. Então, há diferentes opções curriculares e por isso provavelmente vocês já terão ouvido falar em eu estou a trabalhar em DAC, estou a trabalhar em projeto. Sempre que o miúdo diz que está a trabalhar em DAC, é porque temos várias disciplinas a trabalhar em conjunto e isto é bom, de quebrarmos as barreiras das disciplinas e abordarmos um tema à luz da matemática, da física, às vezes da matemática, da física e da educação física, é excepcional. Podemos ter tempos em que eu hoje tenho ciências, amanhã tenho ciências e físico-química e depois no outro dia volto a ter só físico-química, é o que significa esta questão da alternância. O desenvolvimento do trabalho prático experimental é exatamente o que ele diz, só que de repente os vossos filhos podem dizer: olha, eu hoje trabalhei com os alunos da outra turma, excepcional, diversificar as turmas permite e potencia mais aprendizagens. Integrar em projetos, isto as escolas sempre fizeram, ou então ter disciplinas que funcionam em trimestres e outras que funcionam em semestres. A grande vantagem de termos disciplinas a funcionar em semestres, e isto às vezes acontece quando as disciplinas têm a mesma carga horária, é que efetivamente permite reduzir o número de alunos por professor e aumentar para os alunos o tempo que está com aquela disciplina durante a semana. É difícil ou é mais difícil eu aprender quando só tenho uma hora daquela disciplina na minha vida, numa semana. Se eu conseguir aumentar esse tempo para 2 horas, eu aumento o tempo de contacto com a disciplina e por isso eu aumento as probabilidades de aprendizagem. É isto que nos traz a semestralidade. Okay? Diminuímos o número de alunos por professor, não é por turma, é por professor, porque num semestre eles têm umas turmas, no outro semestre vão ter outras, mas ao mesmo tempo aumentamos o tempo que cada professor está com cada miúdo e que cada miúdo está com a sua disciplina. Isto só pode trazer vantagens na medida em que aumenta também o conhecimento que os professores têm dos miúdos e por isso possibilita um outro tipo de estratégias e de intervenção pedagógica. É isto que o 55 prevê, mas também prevê e desafia as escolas a desenvolverem trabalhos de natureza interdisciplinar e de articulação, operacionado preferencialmente por equipas educativas, que era uma coisa que a professora Ariana dizia há bocadinho. Diminuir o número de conselhos de turma ao menor número de professores possível, exatamente para garantirmos o quê? No segundo ciclo é possível que um professor que leciona matemática também lecione ciências, eles têm informação e estão habilitados para isto. Se a escola conseguir fazer isto e também ter o mesmo professor a lecionar português
e História, por exemplo, o que é que acontece? Acontece é que, mais uma vez, eu aumento o tempo de permanência daquele professor na vida dos miúdos, eu diminuo o número de alunos por turma, é a mesma lógica dos semestres, e melhor, potencia a articulação, ou seja, se eu dou 2 disciplinas durante a minha semana, eu posso perceber que se calhar a minha turma está a precisar de mais horas de português do que de história, e por isso eu faço esta gestão. Na semana seguinte eu compenso, não há problema nenhum. Novos. Quando eles largam a sua professora do primeiro ciclo, eles têm 9 anos. Eles têm 9 anos quando passam para a escola do segundo ciclo e terceiro. Se no segundo ciclo conseguirmos fazer baixar o número de professores a 7, que a lei permite até 7, porque quando há português, história, cidadania, sei lá, vejam, eles têm menos professores para se expressar nos modelos, aquelas cabecinhas ainda é uma grande confusão por causa da idade, quer dizer, eles têm um grande potencial, mas ainda não são, né? Só têm 9 anos, 10 anos, quer dizer, só aos 10 ou 12 anos eu conseguir que esta equipe educativa fique mais ágil, e que 7 professores é mais ágil do que 13. Se este grupo de professores, além de dar a turma A, também der a turma B, estão a ver, quando se senta, reúne logo para tratar dos assuntos da A e da B. E até consegue ver que às vezes pode trocar alunos da A para a B. Porque como ele tem as duas, são os mesmos professores que têm, a mesma equipa que tem, às vezes juntam as 2 turmas, claro, quer dizer, vejam, isso é muito diferente do nosso tempo, claro que é. Aqui misturam-se, ou partem-se um bocados, e depois também lá na escola há professores coadjuvantes, há uns tutores que podem vir ajudar, e até partimos as 2 turmas em 3, durante umas semanas, misturamos alunos, vejam as possibilidades enormes, sempre com o objetivo de que eles possam aprender mais e melhor. Esta é que é sempre o sucesso, é sempre a meta. É de flexibilidade que falamos, e de uma flexibilidade contextualizada, acima de tudo. O perfil dos alunos é exatamente esta grande bússola das escolas. Porquê? Porque quando eu penso, porquê que eu ensino hoje a matemática, as ciências, o desporto, a educação musical, as línguas, o inglês, o que quer que seja, eu desenvolvo, porquê que eu ensino? Eu ensino exatamente para desenvolver nos meus alunos este sentir humanista, esta ética na relação com o outro. E por isso não há ética sem aprendizagens, isto não são dimensões. Eu também me formo eticamente a partir das aprendizagens que faço da matemática, da física, das línguas, do desporto e das artes. Vejam a importância que isto tem. Nós hoje todos vimos na televisão a história de ontem de uma criança que para fugir de outra é atropelada. O que é que me adianta aquela escola estar num bom, eu não faço ideia, por acaso até era uma escola privada, mas que estarem em lugar altíssimo do tal dito ranking que ninguém dá valor nenhum, são jornais para venderem jornais e para venderem certas escolas privadas, que me interessa o lugar em que está no ranking, se de facto aquele aluno tem 20 a matemática, 20 a não sei quantos, e de facto não é a pessoa que devia ser. Percebem? Quer dizer, e o que é que a pessoa deve ser? Isto, um ser humano bom, empático. A nossa formação tem que ter uma base humanista. É isto que os portugueses são. É isso que a nossa história em 800 anos. Nós há dias tivemos o professor Guilherme de Oliveira Martins como convidado num ciclo de colóquios que temos lá no Observatório. A forma tão clara como aquele homem, tantas vezes doutor honoris causa, tantas vezes ministro e secretário de Estado, a forma simples como aquele homem que coordenou este documento, o grupo de trabalho que fez este documento, explicou como é que precisamos de seres humanos decentes, não nos chega a ser competentes, né? A competência com a decência, olha, damos o que nós vemos na televisão, em certos inquéritos, à banca, porque competentes foram, porque conseguiram desviar centenas de milhões de euros, mas decentes não foram. Percebem? Portanto, competentes não há dúvidas nenhumas, até conseguem ser absolvidos, mas percebem, é de competência que falamos ou de decência? É que não conseguimos separar as duas coisas. Portanto, esta decência que se alarga ao respeito pelo planeta, nós não temos outro. Portanto,
Claro que temos que ser decentes, não podemos varrer o lixo para os outros países. O que é isto de achar aceitável mandar o nosso lixo tóxico para os países pobres da África? Ou para o mar, que nem se queixa? Quer dizer, saber, percebes, é decência no sentido de competência atitudinal e científica. Perceber que o desenvolvimento sustentável é hoje um desafio. A fome é inaceitável. A pobreza é inaceitável, estes desequilíbrios brutais entre norte e sul, e não é por falta de saberes científicos. Vejam como fomos capazes num ano de produzir vacinas. Num ano, todos juntos, conseguimos produzir uma vacina. E há quantos anos estamos para produzir uma vacina para a SIDA? Ou uma vacina oncológica? Claro, porque sabemos que a competência, mas já não decência, ganha milhões a vender medicamentos oncológicos. E para a SIDA, para os imunossupressores. Portanto, imaginem, mas quando doeu a todo o mundo por inteiro, num ano vieram as vacinas, e não veio uma, veio 3 ou 4, que até pelos vistos vão sobrar, porque acantonadas as primeiras, vão sobrar para distribuirmos para os países que mais precisam. É deste rigor, desta exigência científica e de conhecimento, nós precisamos de uma escola forte, né? Nós não estamos a falar de baixar o nível, precisamos ao contrário, aumentar o nível quando pedimos que além de formar, além de instruir, a gente forme, a gente os eduque a par das suas famílias, quer dizer, naturalmente que é uma educação diferente. Este perfil é o documento maior hoje da escola portuguesa. Claro que precisamos que todos os professores consigam perceber qual é o papel do perfil do aluno. Estes princípios, é para isso que eu sou professora de filosofia, eu sou professora de filosofia do 10º ano, portanto, porque com a filosofia eles ajudarão a formar este perfil de aluno. Eu sou professor de música no 5º ano, por isto. Quer dizer, há professores que não percebem. Pois há, ainda há. Mas vão ter que pedalar, vão ter que perceber que há valores que não são negociáveis. A liberdade, a responsabilidade, a integridade, a cidadania, a excelência. Não, se um aluno é maravilhoso, de potencial a jogar futebol, não se lhe pode pedir menos do que seja maravilhoso. Portanto, temos que pedir a excelência em cada campo de que cada um é capaz. É no desporto, é nas artes, é na ciência, porque percebem? Todos os campos serão campos onde os valores, de verdade, as áreas de competência e os princípios não podem ser fruto da abdicação da nossa parte. E agora é isso que é preciso definir, não é? É que a ação das escolas faz nesta mistura. Então os pais têm que perceber que os seus filhos são hoje, têm que ser fortes aos conhecimentos, às capacidades e às atitudes. A ação da escola é esta. Esperemos que seja capaz. Nós conhecemos muitas escolas que fazem isto maravilhosamente. Portanto, conseguem aliar conhecimentos às capacidades. Porque eu não posso ter um aluno que é uma expertise, como o meu vizinho, a física quântica, se ele a capacidade social e emocional é um zero. Se ele com um condómino é um estafermo de pessoa que não paga a água e a luz das áreas comuns do prédio, que estaciona o carro sempre mal estacionado de forma a impedir outros de entrar nas garagens comuns. Quer dizer, se ele vai para reuniões de condomínio, que me interessa que ele tenha conhecimentos disciplinares brutalmente competentes. Faltam capacidades sociais, neste caso, emocionais, na atitude e nos valores de convívio e de formação cidadã, já provou que é um zero. Né? Ao contrário, às vezes temos miúdos, pequenos, jovens, adultos, de verdade com um percurso brutalmente competente no que diz respeito a capacidades práticas, físicas e conhecimento prático, que tem que ser valorizado. Nós conhecemos alunos que são brutalmente competentes em áreas práticas. Quer dizer, e a escola tradicionalmente não valorizava. Era só saber teórico. Quer dizer, nós não precisamos de ir para algum... Não precisamos de ir para extremos. Eu e a Daniela trabalhamos em algumas zonas extremas do país. Eu, como
trabalhei em 2 projetos de luta contra a pobreza. Quer dizer, ouvir dizer, justificar que uma aluna ou um aluno não é capaz de aprender e por isso acumula reprovação atrás de reprovação, e o professor garante que ele não é capaz de aprender, e nós sabemos cá de fora da rua e da vida que ele é nota 20 na vida, porque consegue roubar a maçãzinha sempre lá na mesma mercearia, o bulical que ele quer, sem nunca ser apanhado. Como é que conseguem, de alguns capitães de areia, que a gente conhece, como diria o Jorge Amado, né? Estes autênticos capitães de areia, que levam o bulical, levam a maçã, tomam conta dos irmãos. Vocês imaginam, há meninos profundamente competentes na vida, nota 0 na escola. Caramba, é porque não fomos capazes de encontrar um veículo de comunicação. Foi um livro que me marcou muito, um livro sobre o insucesso no Brasil, chamado Nota 10 na vida, 10 é o máximo no Brasil, nota 10 na vida, nota 0 na escola. Quer dizer, a Daniela, que trabalhou com crianças institucionalizadas, sabe bem como é que aqueles meninos eram nota 20 na vida, tomando conta da mãe, ou de uma avó doente, ou de uns irmãos, pequeninos adultos, sabem? E a escola, só porque vinha com o rótulo da instituição, e a instituição não era por mau comportamento, era por pobreza, e a pobreza é uma condição que não se escolhe, percebem? Porque ser rebelde eu posso escolher, mexer no comportamento, mas na condição de pobreza não mexo, na condição de ser branca, na condição de ser mulher, eu não consigo mexer, na condição de ser surda ou invisual, eu não consigo mexer. A condição não é uma escolha, ela que de verdade contribui para aumentar desigualdades. Neste caso, a condição da pobreza levava para a instituição alguns alunos e aumentava a desigualdade, porque a escola achava que eram incapazes. Eu acrescento exatamente isto, é que eu trabalhei muito e tenho como uma área que me é muito querida exatamente a área do acolhimento residencial e das crianças que lá estão. Não é o acolhimento que me fascina, é as crianças que lá estão e a forma como elas se reinventam muitas vezes contra todas as expectativas. É por elas que eu acredito e luto por esta escola. Não é só por elas, é por elas e por tantas outras que enfrentam exatamente a mesma situação. É que esta condição que a professora Ariana trazia, a agressividade, a professora Ariana diz, eu posso escolher ser rebelde, mas às vezes a agressividade que me caracteriza é fruto do contexto onde eu nasci e vivi há tantos anos, e eu não sei agir de outra forma, até que encontro um professor na minha vida, um educador na minha vida, que me mostra que é possível eu tolerar um abraço, que é possível eu utilizar a minha mão para dar um carinho, é possível eu utilizar as minhas palavras, mesmo de uma forma muito assertiva e ríspida, para dizer que gosto de alguém. É isto, é este potencial de escola que temos que construir, cada um de nós. E é por aqui que entramos. A professora Ana tem só o microfone desativado. Volta-me só ao slide anterior para eu dizer uma coisa. Aos pais que nos estão a ouvir, que evidentemente fazem parte dos que felizmente conseguem garantir este ambiente tão securizante aos seus filhos, vejam como é fundamental solicitar aos vossos filhos nada menos que o melhor que forem capazes de dar. O melhor que forem capazes de dar. Nas várias áreas, conhecimentos, capacidades e atitudes. Nós trabalhámos no sábado, tivemos uma conferência com o professor Carlos Neto. O professor Carlos Neto é fascinante, é um professor catedrático da Motricidade Humana de Lisboa, que trabalha muito sobre o brincar, a importância de brincar, e que veio denunciar que as crianças em Portugal estão mais presas que os presos nas cadeias, porque os presos nas cadeias têm muitas horas soltas e livres, e que as crianças não, o direito de brincar. E ele fala da importância de estimular os nossos filhos às capacidades físicas e práticas. Portanto, não chega só às cognitivas e metacognitivas. Carregar os miúdos de horas em atividades só que desenvolvam os conhecimentos não é assertivo. Não é equilibrado, não é adequado. Quem sabe a gente consegue tirar uma atividadezinha só para eles
correrem soltos. Claro que a gente sabe que não se pode correr solto como no meu tempo, e nós lembrávamos com ele de como era o nosso tempo. Eu sou do tempo em que comi todas as maçãs que pintavam, antes de elas estarem pintadas do vizinho. Por mais que elas pintassem de azul, aqui a gente nunca fez mal o tal sulfato. Mas a verdade é que ele nunca as comia, porque a garotada da rua comia primeiro que o vizinho. É verdade que hoje não podemos correr soltos pelos campos, mas podemos deixá-los mais soltos do que estão para brincar. Uma parte destas atitudes, capacidades e conhecimentos que se pedem à escola, centralidade, podem também ser estimuladas e exponenciadas em casa, com os pais, com a família, com os primos, com os avós. É maravilhoso, porque se a avó não tem conhecimento disciplinar da física ou da geografia, tem de certeza conhecimento prático muito útil, muito útil. Eu não me esqueço nunca que José Saramago, escritor, quando recebeu o Nobel, o Prémio Nobel da Literatura, dedicou ao homem mais sábio com que conviveu, o seu avô Januário. O avô de José Saramago, todos sabemos que era analfabeto, segundo a escola. Analfabeto porque não tinha ido à escola aprender a ler e escrever. Mas o Saramago reconhecia que era o homem mais sábio da sua vida, porque sabia tanta coisa. Há tantas capacidades sociais, emocionais, cognitivas, que podemos surpreender mesmo em pessoas que nos rodeiam inesperadamente. Vejo como o saber escolar beneficia-se fortemente de saberes não escolares, de saberes informais e não formais. Por isso é que hoje o século XXI é anunciado como um século de aprendizagem ao longo da vida. É que vamos continuar a aprender, mas quando a escola sair da nossa vida, vamos aprender no trabalho, no grupo de amigos, na família. Sim, Daniel. Portanto, não esquecer de os libertar, porque a brincar aprende-se brutalmente. Sim. E a grande forma de nós impactarmos, até aqui trazendo para a discussão também aquilo que dizia a Sónia no bate-papo, trazendo como é que nós impactamos nestas desigualdades que nos aparecem na sala de aula e que são resultado de várias problemáticas, às vezes até da confluência de várias problemáticas. Como é que nós fazemos? Transformando o ambiente educativo. É aqui que a escola pode fazer alguma coisa. Não é porque a Ana não quer aprender, não é porque o Noé está desmotivado, não é porque a família do Guilherme não é interessada. É como é que eu, enquanto professor, controlando a minha ação e no alto da minha autonomia pedagógica, eu reinvento o meu espaço pedagógico para promover todas as aprendizagens. É isto que nos diz, que nos convoca e que nos desafia o 54, quando nos fala em construirmos uma escola mais inclusiva. E entrando agora neste tema tão desafiante que é o da avaliação e resgatando algumas questões de como é que o Maia nos ajudou e nos ajuda a pensar isto tudo. O Maia tem um papel fundamental na reflexão sobre a avaliação pedagógica. O Maia é o grande projeto de avaliação que é coordenado pelo professor Domingos Fernandes e que ajudou claramente, que pôs o país a refletir sobre as questões da avaliação. E isto é uma coisa que é inegável. O que é que nós podemos dizer e de que é que nós falamos quando falamos de uma avaliação pedagógica? Então, o 55, o mesmo decreto que temos vindo a abordar desde o início desta nossa palestra, diz-nos o seguinte, que a avaliação, enquanto processo regulador do ensinar e do aprender, ela orienta o percurso dos miúdos e permite a certificação das suas aprendizagens. Mas reparem que hoje, quando falamos de aprendizagens, não falamos apenas de memorização e de informação, na lógica do que já tínhamos dito, e por isso não vou perder muito tempo. Falamos de conhecimentos, capacidades e atitudes. É disto que estamos a falar hoje quando falamos de aprender na escola, do que é que se faz quando se vai à escola. O 55 também apresenta-nos duas grandes concepções da avaliação, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. Se calhar alguns de vós lembram-se de uma coisa que era a avaliação diagnóstica. Ela não desapareceu, parece que desapareceu, mas é que ela assenta nos mesmos pressupostos que a avaliação formativa. Por isso, no fundo, o que aconteceu foi que elas se fundiram numa só.
O que é a avaliação formativa? Ela é a principal modalidade da avaliação porque se prevê que ela seja diária, que ela seja contínua, que ela seja sistemática, que ela acompanhe o processo de ensinar e de aprender, permitindo desta forma o desenvolvimento nos alunos da sua capacidade de se autorregular. Mas ninguém se autorregula se ficar sentado e calado, mudo, perante o processo de ensinar do professor. É que eu regulo-me na minha aprendizagem quando eu me assumo como ator da minha própria aprendizagem. E é disto que falamos no 55. É por via daquilo que acontece no dia-a-dia das salas de aula, por via das evidências que os professores recolhem na avaliação formativa, que eles também sustentam, os professores, a definição das suas estratégias de ensino. E por isso atendem às diferentes diferenças da sala de aula. Passo aqui um bocadinho à redundância. A avaliação formativa também é conhecida como uma avaliação para as aprendizagens. Porquê que ela é para as aprendizagens? Porque prevê a sua melhoria contínua, porque prevê o reajuste das estratégias, porque possibilita a regulação das aprendizagens. E por isso ela tem efetivamente que acompanhar o ensino e a aprendizagem. A avaliação sumativa, por outro lado, não contrário, mas complementar, traduz-se na formulação de um juízo global. Sobre a Ana, o Manel e a Rita, não. Sobre as aprendizagens que a Ana, a Rita e o Manel foram capazes de fazer na escola. E tem como objetivo a classificação e a certificação. E aqui que o Maia tem um papel preponderante. É que o Maia tornou claro que quando nós falamos da avaliação sumativa, não estamos a falar obrigatoriamente de classificação. Quando falamos da avaliação sumativa, nós falamos efetivamente de momentos de síntese, de momentos de balanço, daquilo que os alunos sabem e foram capazes de demonstrar. E no final dos períodos, dos semestres ou dos anos, eu olho para os meus vários momentos de síntese e posso informadamente pensar a classificação dos miúdos. Também é o 50, e isto é claro no 55, saibamos nós lê-lo, porque alguém dizia, não, mas o 55 diz que a avaliação sumativa é a classificação. Eu disse, não, o que o 55 diz é que a informação que resulta da avaliação sumativa se materializa de diferentes formas de acordo com o ciclo em que cada criança ou jovem está matriculado. Isto é diferente de dizer que ela é sinónimo de um processo de classificação. Se a avaliação formativa é uma avaliação para as aprendizagens, para a melhoria dessas aprendizagens, a avaliação sumativa é a avaliação das aprendizagens. É aquele momento em que eu paro, sistematizo, sento-me ou coloco os alunos a refletir sobre efetivamente o que é que eles sabem e são capazes de fazer num determinado momento. E por isso tem um conjunto. É preciso deixar claro que os alunos vão para a escola, é obrigatório, nem sequer é uma escolha. O país decidiu que era melhor para todos irem à escola, obriga-os. Os meninos vão à escola para aprender. A avaliação é uma ferramenta que ajuda a fazer ensinar melhor. Portanto, não é como no meu tempo, que a avaliação era usada como um castigo, era maldosamente utilizada como uma ferramenta para excluir alguns. Agora não adianta, porque ninguém pode ser excluído. Todos têm que ficar na escola até os 18 anos. Eu vou reprovar os alunos porquê? Vou reprovar porquê? Ai, de castigo? Eles têm que ficar na escola. Eu vou reprovar se eu acreditar que ele reprovando aprende melhor. Mas não há nenhum estudo no país, nem nos outros países do mundo, que mostrem que a reprovação fez alguém aprender. O que faz alguém aprender é um professor. Ensinar tudo outra vez, melhor, de outra maneira, diversificada. Portanto, a reprovação não serve de nada. E a maior parte dos países do mundo, evidentemente, eliminou a reprovação. Nós também. Em 92, eliminamos completamente a reprovação. O que há é, a título excepcional, uma figura que se chama retenção. Ele é retido outra vez, mas não é reprovado, porque reprovado significa expulso, sai do... E no meu tempo, em que eu sou de um tempo do Portugal em ditadura, a reprovação era uma forma da pirâmide acontecer, né? Reprovava tumbas, ia embora, reprovava e ia embora.
Agora não, tem que ficar, entram 100 mil, tem que ser 100 mil, entram 30 mil, tem que ser 30 mil. Quer dizer, a escola é obrigatória para todos durante 12 anos, não é? Portanto, não tem sentido nenhum, por isso não tem sentido os exames. Não tem sentido os exames. Os exames vão ajudar a saber quem é melhor, quem é pior. E depois? E depois? Eu não posso mandar embora os piores, porque os piores são quem mais precisa de mim. São quem mais precisa de nós. Percebem? Por isso, e muito bem, este ciclo político, já antes o anterior, portanto, tinha eliminado os exames. Veio o ministro, Nuno Crato, voltou a trazer os exames. Deu o que deu e agora voltaram a ser eliminados. Porque os exames, o que é que mostravam? Que os alunos, uns são melhores, outros são piores. E depois? Mas isso os professores sabem. Os professores sabem. Quer dizer, não se pode mandar embora os melhores. Portanto, mandar para cima os melhores e para baixo, para fora da escola os piores. Portanto, vejam, não tem sentido nenhum exame de 4º ano nem de 6º ano. Em meu entender, em nosso entender, também não tem sentido nenhum do 9º ano. O do 9º ano é uma sobra de quando a escola básica obrigatória terminava no 9º ano. E então, como terminava a escolaridade obrigatória no 9º ano, havia do 9º ano. Mas eu imagino que a Secretaria de Estado, o Ministério, não quer matar toda a gente de susto de uma vez só. Então, isto está a ser gradual. Eu espero que o exame do 9º ano saia. Nos últimos 2 anos não fizemos exame do 9º ano, por causa da pandemia. E que eu saiba, não foi pior para ninguém. As escolas continuaram a trabalhar, continuaram a saber quem precisa de ajuda e quem não precisa, os pais continuaram a saber, quer dizer, para que eram precisos os exames do 9º ano? Os exames são uma máquina caríssima, custam milhões ao país. Para quê? Para dizer o mesmo que os professores já sabem? Não, para dizer muito menos do que os professores sabem sobre os seus alunos, porque os professores são com eles 181 dias por ano. Os exames só duram 2 horas. Eu em 2 horas só consigo ver em 2 horas. Portanto, e são corrigidos por pessoas que nem sequer conhecem os miúdos. Reparem. Imaginem. A avaliação aferida, sim. A avaliação aferida é importante. Não conta para o percurso dos alunos, dos nossos filhos, mas ajuda a escola, porque depois saem uns relatórios maravilhosos, brutalmente úteis, chamados RIPAs e REPAs. Cada um deve pedir o relatório, o RIPA e o REPA, porque nem os professores os leem, quanto mais serem distribuídos à Associação de Pais. A Associação de Pais de cada escola deve pedir o RIPA e o REPA, que é o relatório que o Instituto de Avaliação de Portugal, o IAV, faz sobre cada escola, onde diz, não diz que a Francisquinha, diz os alunos dessa escola perderam pontos no raciocínio matemático, mas ganharam pontos na aplicação de fórmulas. Portanto, é muito importante, pena é, no primeiro os 2 anos que houve ripas e repas, conseguia-se ver que só 20% das escolas baixavam o relatório. Portanto, 80% das escolas nem sequer ia ler, tinha curiosidade em ler o relatório. Vejam, também isto está a mudar para as escolas, não é? Também acreditamos, agora já é o contrário, já 80% baixam, fazem download. Significa ainda que há 20% de escolas que nem vê aqueles relatórios. E baixar, fazer download, não significa que muita gente leu, ou que toda a gente leu, ou que se distribuiu à Associação de Pais. A avaliação aferida é importante porque dá estes indicadores. Isto permite aos professores saber onde é que têm que trabalhar mais com os seus alunos. Quer dizer, isto é muito importante. Sim, eu questionava isto. Qual é a utilidade do tempo que se perde a preparar os alunos para as provas de aferição e para os exames nacionais, se depois não vamos perceber efetivamente o que é que eles foram capazes de fazer? É que se perde tanto tempo neste exercício, neste treino, e o que é que a gente retira daí? É isto que nós, enquanto escola, nos temos que questionar. É isto que nós, enquanto associação de pais, como agentes educativos, nos temos que questionar. Não é? Efetivamente, onde é que nós podemos atuar? É difícil perceber quais são as necessidades da nossa turma. Temos uma instituição que faz isto por nós. Meramente formativo. Meramente formativo. Eu conheço algumas equipas do PCI que pedem às escolas os relatórios, os RIPAs, os REPAs,
porque se as escolas, com as equipas do PCI, não propuserem projetos e atividades e coisas que são para debelar aqueles problemas, não financiam. Porque depois o PCI é entendido por muitas escolas como fonte de financiamento, né? Então lá vai projetinho, lá vai projetinho. Se o projeto for para incidir sobre uma coisa onde já são bons, não vale a pena. É preciso investir dinheiro e recursos em áreas de trabalho onde a escola está vulnerável ainda. E, portanto, vejam, a avaliação é sempre para melhorar o trabalho dos professores. Não é para castigar alunos, não é para dizer o que nós já sabemos dos alunos, quer dizer, não, é que alguns estão mais vulneráveis, mas isso a gente sabe, a gente olha para o histórico daquela família e a gente sabe que alguns estão mais vulneráveis. É sempre para ajudar, por isso é que a avaliação formativa e a sumativa são importantes acontecer diversas vezes e não contar para a classificação. Conta para a formação. Conta tudo para a formação do menino. Isto é treino, como um atleta. Sim, Daniel. Pronto, então, sintetizando, a avaliação formativa prevê a melhoria do processo de intervenção pedagógica, é reguladora do ensino e da aprendizagem, é contínua, diversificada e contextualizada e fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica. A sumativa formula juízos globais sobre as aprendizagens e pode conduzir à classificação. Obrigatória. Não é obrigatória. Se calhar não faz sentido. O feedback tem um lugar, é crucial, é importantíssimo, porque é exatamente a ferramenta de operacionalização de uma prática de avaliação formativa. Porque é através do feedback que nós podemos orientar os miúdos no seu progresso, no seu percurso de aprendizagem. Em casa, se uma criança não faz bem a cama, se ele não levanta bem a mesa, se ele põe os talheres todos trocados, nós vamos lá com o miúdo e dizemos que os talheres são colocados de uma determinada forma, que para se fazer uma cama é preciso esticar os lençóis. E até vamos com o miúdo e até explicamos como é que se estica os lençóis, como é que se passa uma camisa. Isto é feedback. E na escola tem que haver feedback, exatamente, para a matemática, para as ciências, para o português, para aquilo que for. Quanto mais individualizado... Não chega a dizer, ele tem que estudar mais. Quando os pais ouvem isto nas reuniões, né? Este país, felizmente, mudou muito, está a mudar devagarinho para melhor. Garanto-vos, eu como mãe assisti a reuniões de pais, vocês nem vos passa pela cabeça, absolutamente inúteis, onde a diretora de turma dizia, e por acaso, por coincidência, aqui na escola pública da minha rua, todos formados, todos com algum, enfim, trabalhos independentes, engenheiros, dentistas, professores universitários, professores da escola básica, enfim, todos, enfim, compreendia bem porque é que a escola é importante para os nossos filhos, ouvirmos a senhora diretora de turma dizer, têm que estudar mais. Mas aonde? Em quê? Em que dimensões? Em que disciplinas? Têm que estudar mais. Têm que andar sempre lavados. É muito importante para os um dia futuros empregadores, porque olham e veem bem se estão lavados, penteados, de unhas cortadas. Nós olhávamos uns para os outros e dizíamos, esta senhora diretora de turma percebeu bem quem somos? Algum de nós manda os filhos, quer dizer, sujos? Ela não tinha sequer tido trabalho, dado ao trabalho, de ter percebido quem eram. Os pais estavam à sua frente. Tem que ter as unhas cortadas. Os desafios que se colocam aos nossos filhos são muito mais do que ter as unhas cortadas. Olha, não imaginam, naqueles momentos a gente apetece pôr-se num buraquinho com uma coisa que se chama vergonha alheia. Vergonha alheia é a vergonha que sentimos quando alguém diz uma coisa que nos envergonha e a gente solidário diz, ah, meu Deus, para que é que estás a dizer isso? Tem que estudar mais. É a reunião era passada a dizer que tem que estudar mais. Mas isto não é feedback. Quando o aluno vem, está a distribuir um trabalho, a professora diz, sempre o mesmo, e entrega o trabalho, sempre o mesmo, eu não consigo perceber, isto não é feedback. Sempre o mesmo o quê? Eu falhei aonde? Tenho que dizer, falhaste outra vez na tabuada que te fez
as equações estarem todas erradas. Já consegues pensar a fórmula, mas ainda te falta um mecanismo. Eu tenho que ser concreto, eu tenho que dar um feedback claro. Estuda mais. Ele estuda, mas como não sabe estudar, não sabe em que área é que vai enfatizar o estudo. Vejo como o feedback é fundamental. Quer dizer, claro que há momentos, quer dizer, isto estamos nós a explicar o que é que explicamos aos professores, não é? Que isto é uma grelha muito analítica do que a gente diz aos professores. Os professores, ao dar feedback, têm que ter claro na sua cabeça que objetivos querem que têm para os seus alunos. E têm que partilhar isto com os seus alunos, e isto com os pais dos seus alunos, quando eles são mais pequenos. Os meus já não precisam, são da universidade. Mas os miúdos, 5º, 6º, 7º ano, os pais, o tal feed-up, tem que clarificar, olha, eu preciso que ele domine isto, isto, isto. E quando ele faz o trabalho, Ele faz isto, isto e isto. ele Isto já é capaz disto, mas ainda falta aquilo, aquilo, aquilo outro. E para ele fazer isto, isto e Roda. aquilo outro, é preciso isto, isto e isto. Isto é feed forward. É esta linha, este ciclo. Quer dizer, portanto, às vezes eu penso que as pessoas não percebem bem a sua função, mas a sua função é ajudar alunos. É muito diferente do meu tempo, em que na escola só se queria era castigar alunos. O professor anunciava que o importante vinha no capítulo 1 e 2, e depois fazia o teste sobre o 3 e 4, para nos apanhar na ratoeira. Mas é porque o liceu era um jogo de caça e de rato. Quer dizer, entre professores e alunos, credo. Hoje a escola é obrigatória, hoje é uma comunidade que aprende, se ensina junta, e por isso este ciclo é dinâmico, não para nunca clarificar o que espero de ti, e isto é diferente de aluno para aluno. Eu, na mesma turma, espero coisas diferentes conforme os alunos, conforme as suas possibilidades, as suas condições, porque em alguns alunos as suas condições não permitem aceder aos mesmos objetivos de aprendizagem que outros, ou porque não ouvem bem e falam em língua gestual, ou porque são paraplégicos. Quer dizer, evidentemente, eu tenho que qualificar os objetivos para aquele aluno que não utiliza a voz e a fala e as mãos da mesma maneira. Tenho que fornecer informação útil sobre estes desempenhos. Vejam, como não podemos tratar aquilo de forma uniforme, massificada, não é? Portanto, o feedback acompanha todo o processo, sempre, sempre. Mesmo para terminar, a auto e heteroavaliação pressupõem exatamente as mesmas práticas pedagógicas, esclarecimento dos objetivos, clarificação dos critérios, uma relação pedagógica baseada no diálogo e na partilha. Ela é muito mais do que quanto é que tu achas que deves ter no final do ano. A autoavaliação é exatamente o que é que tu aprendeste, que dificuldades tiveste, o que é que tu gostavas de aprender, o que é que tu gostavas de aprofundar. É a reflexão sobre a aprendizagem. Porque quando eu coloco os miúdos a refletir sobre a sua aprendizagem, é quando eu efetivamente promovo o desenvolvimento da sua autonomia. E isto faz-se na escola e faz-se em casa. Fizeste a cama, olha lá para a cama, vamos refletir na cama, que dificuldades é que tu tiveste? Já esticas bem os lençóis? Já consegues fazer bem a dobra? É isto, é fazer com os miúdos, é colocá-los a refletir sobre o que fizeram. Foste à padaria, não te enganaste no caminho, retificaste o troco, pediste a fatura, pedi. É exatamente isto, que dificuldades é que tiveste? Não me lembrava do número de contribuinte, então leva o número de contribuinte no papel. É isto que ajuda os miúdos a serem mais autónomos na vida e na escola. Mas para isso é preciso uma outra concepção de avaliação, estão a ver. Nós ainda não falámos, estão a ver, de classificação. Ainda não nos ouviram falar de classificação. Porque a nossa função na escola é principalmente fazer aprender, não é classificar os alunos. Quer dizer, vejam, também temos a função classificatória, porque é assim que se instituiu em Portugal, em outros países é diferente. Vejam como não falámos de classificação. Falámos da avaliação formativa, onde o professor vê o que é que falta ao aluno saber estudar. O aluno é convidado em autoavaliação a pensar, vês o que é que já sabes, vê o que é que não sabes, ainda te falta aquilo, faz-se uma avaliação sumativa. Ainda não é para classificação, já se faz síntese. Isto é muito importante, é porque os nossos alunos os nossos filhos vão ficar muito preguiçosos.
não trabalham para aprender, que é a maior riqueza. Há milhões de crianças no mundo que não têm escola. Eles têm sorte de estar na escola, uma escola boa. Vejam, eles estudam para despachar os testes. E alguns pais também gostam disto, de despachar os testes. Põem lá uma grelhazinha no frigorífico com uns ímãs. Quando é que tens testes? Quando é que tens? Olha, aqui não tens, podemos ir para o Algarve. Aqui não tens, aqui podemos ir para os avós passar o fim de semana. Quer dizer, bolas, não é isto que se espera da escola. Não é despachar testes. O que queremos é que eles possam aprender o mais possível com aquele professor de história, com aquele professor de matemática, com aquele professor de música, com aquele professor de educação física. É isto que é riqueza. Ainda não nos ouviram falar de classificação. Estão a ver? É porque só às vezes é que eu então lhes digo, e agora vamos fazer um teste somativo classificatório, vamos fazer uma prova classificatória. Vejam, como no desporto, baixamos qualidade? Não baixamos qualidade. Não queremos que a escola baixe qualidade. É isto que faz o atleta. A Daniela vai-vos dar o exemplo do Nelson Évora ou de qualquer atleta olímpico. Para terminarmos, que já vamos no adiante da hora, vamos pensar numa coisa que nos é muito próxima e que daqui a uns tempinhos vai voltar a invadir os nossos dia-a-dias. O Nelson e a Patrícia são atletas portugueses que fazem salto em comprimento. Durante muito tempo da sua vida, durante grande parte do seu ano, eles trabalham muito. E trabalham com uma equipa que constantemente lhes dá feedback, lhes promove a autoavaliação, lhes permite refletir sobre a aprendizagem e treinar continuamente para o melhor salto das suas vidas. E eles treinam e de repente aparecem as provas de classificação para as Olimpíadas ou para os campeonatos da Europa. Momento de avaliação sumativa. Okay? Todos os atletas sobre as mesmas condições são avaliados. E que é engraçado que o Nelson e a Patrícia podem ter 3 hipóteses de salto. 3 momentos de avaliação sumativa. Qual é que conta para a sua classificação? Pois é, dizia aqui a doutora Mónica, conta o melhor salto que o Nelson foi capaz de dar, conta o melhor salto que a Patrícia foi. Algumas escolas em Portugal sacavam de uma grelha Excel e faziam a média dos 3 saltos. Nunca trazia a medalha. Aquela tabela Excel que nos mata a todos os pais deste mundo. É que às vezes o melhor salto que ele foi capaz de dar é precedido com um calcar da risca. E isto não faz média, não pode fazer média. Porque a avaliação, reparem, é aquilo que o aluno sabe e é capaz de demonstrar num determinado momento. Em termos de aprendizagens. É isto que nós queremos avaliar. E já nos disseram... Oh Daniela, oh professora Ariana, mas é que o Nelson quer saltar, o Nelson quer trazer aquela medalha para Portugal. E depois aí há muitas crianças que parece que não querem aprender, não é? Mas é com elas que a gente tem que saltar com elas, a gente corre ao lado delas e dá o salto com elas. E se calhar precisamos de dar os 3 primeiros saltos com aquele miúdo e no último ele já consegue dar o salto sozinho. E que bom que ele é capaz de dar o salto sozinho, porque foi sinal que fomos capazes de fazer o nosso trabalho. Não deixar nenhuma criança para trás implica exatamente ter esta premissa. Esta premissa está no 54, está no 55, está no perfil dos alunos, está em práticas de avaliação pedagógica. É isto que nos move enquanto escola. E é isto que desafiamos também a vocês enquanto pais encarregados de educação e professores e autarquias e técnicos e toda a comunidade escolar, a efetivamente mobilizar-se para concretizarmos isto e ajudarmos a concretizar isto. Não é apontar o dedo, que apontar o dedo é uma coisa muito fácil de se fazer. É efetivamente arregaçar as mangas e ajudar a construir esta escola, porque ela não se constrói sozinha. Precisamos de todos a construir. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a nós por tão eloquente exposição, mas eu estava aqui já mortinho por fazer mais umas provocações e quero recuperar aqui algumas questões para lhes pôr. E eu sei que há aqui uma que foi logo no início posta pelo Paulo Cardoso, da Confab, que é a pergunta não $1 milhão, mas $1 milhão, que tem a ver precisamente com o que é facto é que os pais gostam muito que os seus filhos sejam diplomados e que vão para a Inglaterra tratar do primeiro-ministro, mas não é com nota 10 na vida, nem com nota 0 na escola, e às vezes nem com 15, nem com 16, e depois ficamos assim a pensar, então, mas como é que toda esta dinâmica da avaliação sustentada numa dimensão mais formativa, destas avaliações de aprendizagens, depois chegamos
ali àquele limite, 12º ano, a entrada para a faculdade, e temos aquelas avaliações com aqueles exames que são preponderantes, decisivos, muitas das vezes, para irem cursar nas matérias que espero eu que mais gostem. Não tem sentido nenhum. O mecanismo de acesso ao ensino superior em Portugal tem que mudar. O ensino secundário tem que ser autónomo, só 30% dos alunos, 35% dos alunos concluem o secundário é que vai para a universidade. Os outros 65% vêm assistir aulas, estão a assistir a aulas para aqueles 35% se prepararem. Portanto, nós, de verdade, esquecemos dos outros 65% de alunos que vão entrar em cursos profissionais, na vida ativa. Esquecemos. Parece que o país só está focado nos 35% que vão para a universidade, que ainda para mais não chegam, tem que entrar mais. Precisamos de alargar ainda mais. O mecanismo, portanto, o ensino secundário tem objetivos próprios, é o fecho da escolaridade, é o último momento formal de contacto, de ensino, e por isso é muito importante que continue a existir, tem que ser liberto. As universidades têm que fazer as suas provas de acesso, como faz o resto do mundo. Dá muito trabalho, dá. O Ministro do Ensino Superior não quer ouvir falar de mudanças. O Ministro da Educação é que quer muito acabar com isto. O Ministro Superior não, porque assim são os professores do outro ministro que fazem os exames. Mas é que lixam e tornam refém o secundário. O superior até quer continuar assim, mas o pior é que nós pensamos isto. Eu pertenço ao Conselho Geral da Escola Artística do Porto, Soares dos Reis. A escola artística, só há duas em Portugal, a António Arroio e a Soares dos Reis. Os miúdos, como têm dupla certificação, têm que fazer PAP, prova de aptidão profissional, e exames para ir para a universidade. São brutalmente esmagados aqueles miúdos. É preciso um pai ter muita coragem para meter lá o filho, porque aqueles miúdos vão trabalhar de dia e de noite. Aqueles miúdos, a escola está aberta à noite para fazer projetos, vão trabalhar de dia e de noite. Não há pandemia nem isolamento que valha. Aqueles alunos que estão profundamente vocacionados para arquitetura, design, artes, não conseguem entrar. Porque vêm uns tais aluninhos de um secundário simples, mas que têm 20 a geometria descritiva. Os da Soares dos Reis, como estiveram a preparar um projeto bom de design, ou de fotografia, ou de outras coisas, só têm 18 e não entram. E a arquitetura está a espumar, está farta de alunos com 20 artes de geometria descritiva, mas que nunca serão arquitetos, porque lhes falta o resto, originalidade, paixão pelo risco da arquitetura. Professora Ariana, eu tinha uma pergunta para lhe fazer e é um desafio. Sim. Eu identifico-me imenso com a forma como o 54 e 55 foi colocado e o privilégio, ou seja, o destaque que se dão às competências, efetivamente. Mas como mãe, e agora vou falar como mãe, a pergunta que o Marco fez é muito pertinente. Se é verdade aquilo que a professora Ariana falou agora relativamente à preparação prática e que depois não têm, porque não têm as médias de acesso ao ensino superior, também há a apreensão do oposto. E a minha pergunta prende-se com o seguinte: eu acho que esta reforma tem toda a lógica de existir, mas tem de ser acompanhada por uma reforma urgente e premente relativamente ao ensino superior, mas com a maior das rapidezes, porque assim, eu até consigo entender se as universidades fizerem como há uns anos atrás, que foi assim que eu fiz exames, em que eu queria ir para uma universidade e ia fazer o exame àquela universidade. Eu queria ir para a outra e ia fazer aquela. E preparava-me para essas universidades. E eram essas as notas que contavam. Mas neste momento, o que nós temos, na minha opinião, é o modelo de ensino perfeito, no que estamos a falar em termos da escolaridade obrigatória, mas que não dá ainda resposta para quem quer prosseguir o ensino superior e tem ambições. Exatamente. É muito bem explicado. É isso. É que cada faculdade tem que fazer exames de acesso como se faz. Claro que vai dar trabalho, os seus professores vão ter que passar o verão a corrigir provas, temos pena. A minha faculdade já foi assim durante alguns anos. Professora Ariana, diga uma coisa, qual é a lógica de um aluno que quer ir para um curso em que precisa apenas de uma específica de Física ou Química ter de fazer português, por exemplo? Porquê? Não se percebe, que propósito? É um mecanismo seletivo. O que é mais grave
É um mecanismo... Então não é inclusivo. Exatamente, é que é posto lá para favorecer determinado tipo de alunos, não é inclusivo. Agora, a OCDE recomendou isto a Portugal, o Ministro da Educação, a CONFAP organizou um grande encontro há 2 anos sobre o assunto, há quase 2 anos, o Paulo Cardoso pode dizer-me, com os 2 ministros e alguns especialistas. O Ministro da Educação diz que é urgente libertar o secundário para o seu próprio trabalho, e o do superior diz, ainda não, percebem? Estamos aqui com... porque este tipo ainda é credível, as pessoas confiam neste esquema de acesso, portanto, ele também. Mas a verdade é que há universidades, há faculdades, que querem alunos que ficaram lá fora por uma décima, por umas décimas. Há alunos brilhantemente potenciais que ficaram fora. E há outros que memorizam muito bem, que entram nas faculdades e depois não vão ser nada brilhantes. Portanto, percebem que é preciso outro tipo de provas, não de desempenho máximo. As provas de desempenho máximo, se eu estivesse no vosso lugar e ainda tivesse com filhos, eu acredito que o miúdo bem preparado, do ponto de vista prático, de projeto, também está preparado teoricamente. Portanto, a prova é que as primeiras escolas destes benditos rankings horríveis pautam-se, muitas delas, por ter bons projetos de trabalho, onde isto está muito, as várias dimensões são chamadas, não pensem que é só a memorização e o treino de exames. Mas se eu fosse mãe ou pai nesta altura e tivesse filho secundário, eu punha-os disciplinadamente a preparar o exame. Quer dizer, se fosse professora do secundário, quer dizer, eu a partir de fevereiro ou março punha o pessoal fortemente a prepararem o exame, porque não podemos correr o risco de comprometer o futuro dos nossos filhos, dos nossos alunos. É por isso que toda a gente sabe que os professores do secundário das disciplinas de exame, de antes eram muitas, agora felizmente com a pandemia só são aquelas onde se vai entrar. Os professores secundários não vão a congressos, não faltam, mesmo doentes vão trabalhar. O medo de não ser capaz de dar tudo o que há de vir para o exame. Os professores secundários... Ariana, subscrevo a 100% o que acabou de dizer, porque eu durante 22 anos lecionei Biologia e Geologia, Isso. Só ensino secundário, e por mais que eu quisesse introduzir aprendizagens e modelos de aprendizagem cooperativa, que também tenho formação nessa área, o medo de que não cumprisse o programa e que podia sair no exame nacional e que eles podiam ficar penalizados, na balança, os pratos chegam ali a equilibrar-se e depois pesa sempre para o exame nacional, no ensino secundário. Mónica, eu só acrescentaria aqui uma coisa que eu acho que é importante ressalvarmos. Claramente temos que repensar a entrada no ensino superior, mas isso não significa em nenhum momento o fim dos exames nacionais. Porque os exames nacionais, e por isso é que o do nono ainda persiste, certificam aprendizagens. A minha escolaridade era de 9 anos e por isso eu fiz exame nacional a português e matemática ao fim de 9 anos de escola. Por isso, se a escolaridade é de 12, nós temos que certificar com uma prova externa as aprendizagens de 12 anos de escola. Se é todas as disciplinas, se é determinadas disciplinas, se são os alunos que se propõem essas disciplinas, isso eu acho que é outra discussão e tomar a nós estarmos nesta discussão. Agora, não pode ser falacioso acharmos que por se mudar a entrada no ensino superior os exames nacionais estão a mudar. Isto não vai acontecer. Por outro lado, também temos vindo a assistir nos últimos anos, e também por força da flexibilidade curricular, à mudança da natureza dos próprios exames nacionais, que são muito mais de problematização, de posicionamento, de raciocínio e de resolução de problemas, do que propriamente apenas de memorização. Por isso, se eu posso estar preocupada em dar o programa, que tenho que efetivamente preparar os meus alunos o melhor possível, mas dar a aula, dar apenas o programa, não é condição suficiente para uma boa preparação dos exames. E às vezes eu tenho que colocar os alunos a trabalhar em trabalhos práticos, em experiências, para os colocar em contacto com situações reais que os permitam desenvolver as estruturas cognitivas que os vão permitir resolver e problematizar alguns exercícios dos exames nacionais. E por isso é que práticas de metodologias promotoras de aprendizagens mais ativas não são contraditórias à existência de exames nacionais. Vivemos este tempo e felizmente é um bom tempo. Saibamos nós preservá-lo.
Aliás, eu acho que a pandemia veio criar um avanço de uns 5 ou 10 anos em termos de mudanças de mentalidade. Esperemos que não voltem para trás e que peguem no momento em que nós estamos e que daqui consigam prosseguir para a frente, sem sombra de dúvida. Eu estou maravilhada, como sempre, aliás, eu sempre reconheço as duas, mais a colega que não está hoje aqui presente, eu fico verdadeiramente maravilhada. Os meus parabéns, sinceros. Recuperando agora aqui... Vou mesmo ter que dar lugar aqui em casa, porque estou a ocupar um lugar que não é meu, porque me falhou há bocado a internet, e, portanto, vou mudar de lugar antes de me despedir de vocês. Está muito bem. De qualquer das formas, continua cá a professora Daniela, e eu quero recuperar aqui mais algumas questões, e há aqui uma que também fixei logo, quase ao início, mas antes disso, e até funciona como exemplo. Nós falamos aqui, aliás, acho que foi o Rui até que falou no primeiro lugar no bate-papo, do Maia, do projeto Maia. E o Maia, como nós sabemos, não é nenhuma pessoa, é um projeto. Monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica. E agora a pergunta é que se calhar não se está a fazer o suficiente, e daí também esta ação capacitativa, não é? É que se calhar não se está a fazer o suficiente para termos os pais informados. Porque a realidade é que a maioria dos pais, uma larga maioria, eu até quase me atrevo a dizer, a generalidade dos pais não conhece estas realidades, não conhece estes termos. E isso também dificulta um pouco a sua própria intervenção enquanto atores da comunidade educativa. A Associação de Pais, neste caso, eu sei que a Confap e outras associações de pais e municípios e escolas têm feito um esforço e certamente continuarão a fazer, mas também não está na altura de ser o próprio Ministério, de fazerem, em vez de ser o up-down, o down-up dessa informação para os pais, capacitá-los com estas terminologias, com estas ferramentas, para que eles também possam contribuir. E eu não falo aqui na exigência, porque eu acho que os pais devem ser muito exigentes com os alunos, com os professores, com as direções, com os municípios e com eles próprios, porque eles próprios também são peça fundamental e têm responsabilidades acrescidas por dar o necessário para que os alunos, os filhos, os educantes também consigam atingir as metas. Mas falta aqui muita comunicação, falta aqui muita informação. Marco, mas repare, olha a importância do momento que vocês criaram hoje, enquanto comunidade, enquanto autarquia, enquanto associação de pais, às vezes enquanto escola. Nós muitas vezes fomos às escolas só para falar com os pais, para esclarecer exatamente isto tudo. Isto também é uma coisa que a escola tem de promover. Que não, a tutela até pode indicar e dar como orientação, que dá. Tornem-se uma comunidade de aprendizagem, abram as portas à comunidade, trabalhem com os pais, mas eles só podem orientar. A escola, as associações de pais, as autarquias têm aqui um papel preponderante para fazer esta desmistificação. O que nós estamos a construir aqui hoje, e que felizmente não é exemplo único, é isto que tem que acontecer, é criarmos canais para falarmos com todos os pais, todos, dos mais formados aos que têm menos formação académica, tornar isto perceptível para toda a gente, sem termos caros, sem termos muito pomposos, é de explicar às pessoas. E muitas vezes as escolas dizem-nos assim: pois é, professor, mas isto é muito bonito, mas como é que a gente faz entender isto aos pais? Os pais querem testes e exames, porque muitas vezes a gente ouve dizer que são vocês que querem isto, outras vezes nós depois falamos convosco e percebemos, afinal vocês não querem nada disto, querem outro tipo de escola. E a dada altura nós dizemos assim, não, nós falamos com os pais e os pais querem o melhor para os filhos e por isso confiam inteiramente na escola, temos que abrir portas. Agora, qual é o conselho que nós damos às escolas? Expliquem isto aos pais, vão fazer uma reestruturação dos critérios de avaliação, vão mudar o paradigma da avaliação da escola, expliquem aos pais 2, 3, 4, 10 vezes se for preciso, mas expliquem, porque isto é diferente daquilo que eles conhecem. Foram muitos anos em campos opostos. Estamos agora a aprender a confiar uns nos outros. O Paulo Cardoso dizia no bate-papo que a Confap está a criar o Centro Nacional de Capacitação Parental. Eu acho que tem mesmo de ser por aqui. A Direção-Geral de Educação, a DGE, tem esta função, né, top-down,
de mandar informação. Ela dirá aos pais, às associações de pais, que a informação está na página da DGE, que há webinars, vídeos e gravações, como acho que também fazemos para a nossa editora, para outras coisas, vamos fazendo. Esta está gravada, vai poder divulgar, partilhar, com mais gente vai ver isto do que os que estamos em presença. Estamos todos a fazer um papel de ajuda aqui. As universidades, os centros de formação das associações de escolas, as autarquias, nós estamos sempre a colaborar em encontros das várias autarquias, não é só não é só daquelas das nossas, onde somos consultores, nem pensar, fazemos isso com todas, desde que o tempo nos permita. Eu acho que isto tem que ser um projeto nacional. O MEI em si é formado por, naturalmente, ele nasce para cumprir, para ajudar a cumprir, a desenhar o Decreto-Lei 55 e tornar verdadeiro o 54, o primeiro é o 54. É pedido ao professor Domingos Fernandes para criar uma equipa de formadores, que com ele formassem os primeiros 200 líderes. Portanto, a ideia, exatamente como se fez em 1992. Eu fazia parte dos tais que foram formados pelo professor Domingos Fernandes. Agora é a Luísa, a Daniela, que foram formados pelo professor Domingos Fernandes, mais 200 professores, foram formados. Agora a sua função é ajudar a formar outros tantos nas suas escolas. E outros tantos. Este trabalho de desmultiplicação cabe a toda a gente. Às vezes corre melhor, outras vezes corre pior. Às vezes estes formadores ficam mais papistas que o Papa e, portanto, já dizem coisas que o Papa não disse. Portanto, há muito ruído no ar, né? Estes formadores, alguns são interessantes, outros são menos interessantes. Foram as escolas que mandaram estes 200 e tal, 230, 240. De vez em quando apanhamos algum muito aflito, e agora? Outros ao contrário, outras escolas nossas aflitas porque têm um formador estranhíssimo. Isto é um trabalho, mas é assim mesmo, faz parte. Eu acho que é um trabalho de todos, Marco. Como vocês fizeram isto, tem que se fazer mais vezes. Como a Confap está a criar o Centro de Capacitação Parental, eu acho que estamos numa fase em que a educação é um assunto tão importante que vocês têm que ter um Centro Nacional de Capacitação dos Pais. Porque agora já são de corpo maior a discutir taco a taco. Os Conselhos Gerais não podem mais ser uns a ouvir o que os outros têm para dizer. Tem que ser taco a taco. No que eu pertenço é taco a taco e ajudou muito. Portanto, e para isso é preciso capacitação, não é? É preciso informação. Eu acho que pode correr bem. Pode correr bem. Ainda há muitos professores que não viram falar do Maia. Vocês pensam que fizemos hoje aqui, tínhamos 5 minutos antes feito em Coimbra, como a secundária de Coimbra, onde muitos professores continuam desconfiados, a não cumprir o decreto-lei. E às vezes vem alguém da inspeção que dá força para que se cumprir, mas às vezes vem outro que não dá força, que faz atrasar e recuar todo o século passado. Portanto, não é preciso um grande trabalho. Por isso eu acho que o vosso trabalho foi muito útil. Acho que cada um de vocês sai mais forte para, junto da escola, ajudar a perguntar, esclarecer. Não se vai à escola com advogados para subir mais um valor na média, não vai. Vai-se à escola, isso é em junho, que se vai lá, não, vai-se em setembro e outubro analisar os critérios de avaliação, os instrumentos que estão em jogo, que competências e descritores de desempenho se esperam dos nossos alunos, para não ter que ir com o advogado no fim do ano, em junho, buscar mais um valor. É antes, é em setembro, é em outubro, é em novembro, se quiserem, pronto, mais um mês. Estou a falar, eu sei que estou a falar para pais e para pais professores. Portanto, temos que fazer juntos esta caminhada. Pronto, vou-vos deixar. Muito obrigado e nós vamos também despedir. Eu penso que a generalidade das perguntas também ficou respondida. Resta-me agradecer, fazemos agradecimentos aqui a vocês, a professora Daniela, a professora Ariana, mas também um agradecimento à Câmara Municipal da Régua e na vertente do PCE, como é óbvio, aos nossos ajudantes, co-organizadores do agrupamento, à Associação de Pais da Escola Secundária e depois àquela rede de parceiros que têm ajudado a disputar uma série de situações destas na Régua,
como a CLDS, que já colaborou connosco em algumas coisas, mas também o Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, a Escola Profissional do Rodo, enfim, agradecer-vos a todos e eu penso que daria por terminada esta sessão. Não sei se a Mónica Valente quereria dizer mais alguma coisa. Simplesmente um bem-aja e um agradecimento muito grande, não só a vossas oradoras, mas também aos 41 resistentes que permaneceram aqui, e dizer que, como está a ser gravada esta ação, nós vamos colocar no YouTube em termos da Câmara Municipal. A Associação de Pais também irá fazer a divulgação para ver se conseguimos chegar a mais. Não digo a todos, mas conseguirmos chegar a mais, pelo menos a quem estiver interessado, obviamente. E um bem-aja. Um bem-aja. Um agradecimento muito especial a todos os pais que ajudaram a dinamizar isto, mas também que estiveram presentes a ouvir, que isso sim era o essencial que nós queríamos e era para isso que todos estávamos aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima, espero que presencial. Obrigada. Muito obrigada às duas. Bom trabalho.